Olá! Hoje a gente vai fundo em um assunto que está mudando tudo. Como a inteligência artificial deixou de ser só uma ideia, uma teoria, para se tornar uma ferramenta, olha, indispensável no dia a dia da justiça, aqui no Brasil. Beleza, então para a gente entender essa transformação, nosso roteiro vai ser o seguinte. Primeiro, a gente vai ver a pressão gigantesca que o judiciário está sofrendo. Depois, vamos entender por que aquelas primeiras IAs mais genéricas não funcionaram bem. Aí sim a gente entra na solução especializada que meio que virou o jogo. Vamos ver o impacto disso na prática, nos tribunais, e fechar pensando no que tudo isso muda para o futuro da profissão jurídica. Então, para começar a entender o porquê dessa pressa toda, dessa urgência, a gente precisa olhar para um número, para uma realidade, que é o volume absurdo de processos que o nosso sistema judicial tem que lidar. A situação de verdade chegou num ponto bem crítico. Olha só esse número, quase 84 milhões de processos pendentes. Isso no começo de 2025. É um volume colossal, difícil até de imaginar. É um peso enorme que não só sobrecarrega juízes, advogados, servidores, mas que no fim das contas atrasa a vida e a justiça para milhões e milhões de brasileiros. E essa frase do ministro Luiz Roberto Barroso resume tudo de forma perfeita. Ele diz que, com esse volume de casos, a IA não é mais uma opção, não é um luxo, um plus tecnológico. Não. Passou a ser uma questão de sobrevivência mesmo, para que o sistema simplesmente não pare de funcionar. Bom, diante desse cenário, qual foi o primeiro impulso? Usar as ferramentas que já estavam aí, populares, de uso geral, aquelas que todo mundo conhece. Só que não demorou muito para os profissionais do direito perceberem que elas tinham falhas bem críticas. E no mundo jurídico, uma falha crítica pode ser, assim, desastrosa. E aqui a gente vê bem a diferença. De um lado, você tem uma IA geral. Ela é ótima para muitas coisas, mas no direito, ela pode inventar fatos, o que a gente chama de alucinar. Já do outro lado, uma IA especializada é diferente. Ela foi feita para isso. Ela se conecta com as bases de dados jurídicas, ela entende o contexto de um caso, a precisão é o foco dela. E essa palavra, alucinação, é a chave de tudo. É basicamente quando a inteligência artificial inventa uma informação. Ela cria do nada e apresenta como se fosse verdade. Imagina só ela citar uma decisão judicial que nunca existiu. Num documento jurídico, um erro desses não é só um erro, é catastrófico. Pode derrubar um caso inteiro. E é por isso que existe uma coisa fundamental, um conceito do Conselho Nacional de Justiça chamado Princípio da Reserva de Humanidade. O que isso quer dizer na prática? Que não importa o quão boa seja a ferramenta, a palavra final, a responsabilidade intelectual é sempre do ser humano. A máquina é um assistente poderosíssimo, mas quem assina embaixo, quem valida é o profissional. Certo. Então, se a IA genérica tem esses riscos todos, qual é o caminho? Bom, a necessidade, como sempre, fez nascer a solução. E a solução foi criar uma inteligência artificial pensada desde o começo, do zero, para a realidade jurídica. Uma ferramenta que entende as regras, as nuances e, claro, a responsabilidade gigantesca que está em jogo. E aí que entra o Inuta IA. Ele não é uma caixa preta. Ele tem um processo bem definido. Primeiro, ele lê o processo inteiro, cada detalhe. Depois, ele se conecta aos sistemas que os tribunais já usam. E o mais interessante, ele aprende com o seu jeito de escrever, com seus documentos. O resultado, ele não gera um texto genérico, ele gera uma minuta com o estilo daquele profissional, com o contexto daquele caso específico. E o que os especialistas perceberam logo de cara? Exatamente o que essa citação mostra. Uma precisão factual que é muito, muito rara de se ver em modelos de IA. E isso ataca diretamente o maior medo, a maior falha das IAs genéricas. É essa precisão que cria confiança para que uma ferramenta dessas seja usada de verdade. E olha, isso aqui não é mais papo de futuro, não é teoria. Já está acontecendo. A IA especializada já está gerando resultados reais, mensuráveis e impressionantes em tribunais e procuradorias pelo Brasil todo. A rotina de trabalho já mudou. Resultados como quais? Pega esse exemplo, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Com a versão deles da ferramenta, eles passaram a produzir 11 mil minutas de decisões a mais, por dia. Não é por mês, é por dia. É um ganho de produtividade que é, sinceramente, difícil de acreditar. E o tempo que se leva para fazer uma minuta de decisão foi reduzido em até 5 vezes. E o mais importante aqui não é só velocidade, é o que se faz com esse tempo que sobra. Ele libera o profissional para focar naquilo que só a mente humana faz, a estratégia, a análise complexa, o pensamento crítico.
E não é um caso isolado, não. A gente está vendo essa tecnologia se espalhar. O TJ do Rio Grande do Sul, o Tribunal Eleitoral da Paraíba, a Procuradoria-Geral do Rio Grande do Sul, cada um com a sua versão, adaptada para a sua realidade. Está se formando um verdadeiro ecossistema de IA jurídica no setor público brasileiro. Tudo isso, claro, nos leva a uma consequência inevitável. O papel do profissional de direito está mudando, e mudando de forma fundamental. O que era valioso há 10 anos talvez não seja mais o principal diferencial hoje. E eu gosto muito dessa analogia do criador do Minuta IA, o Caio Perona. Ele diz que a IA é como uma bicicleta para nossas mentes. Pensa bem, a bicicleta não substitui suas pernas, ela potencializa o que elas podem fazer. Você vai mais longe, mais rápido. A ideia com a IA é a mesma. Ela amplia nossa capacidade intelectual. O que a gente vê é uma mudança de foco bem clara. O valor do profissional está saindo daquele trabalho mais mecânico, de ler pilhas de papel, de escrever textos repetitivos, e está indo todo para o lado estratégico. O novo papel é desenhar a tese, é validar o que a IA produziu, é usar o raciocínio complexo, o aconselhamento. É ser o arquiteto da solução, não só o construtor. Isso cria um fenômeno que alguns estão chamando de superagência individual. O que é isso? É a capacidade que uma única pessoa, ou uma equipe bem pequena, ganha quando está equipada com essas ferramentas. Elas passam a conseguir fazer um volume de trabalho que antes precisaria de um departamento inteiro. A escala de produtividade individual explode. E tudo isso nos traz a essa pergunta final, que na verdade é a grande reflexão. Se a IA está escrevendo os documentos, qual é o novo papel do profissional jurídico? A resposta parece ser essa. Enquanto a tecnologia automatiza o que é rotineiro, o futuro é de quem domina a estratégia, a criatividade e principalmente a supervisão crítica. O valor humano sobe de nível, vai para um lugar muito mais analítico e estratégico.